Vamos abrir a Bíblia em Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 23. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que estão nos céus fossem purificadas com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais requerem sacrifícios superiores àqueles. Porque Cristo não entrou em um santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém, no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou de uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. E assim, como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Pai, nós queremos te ouvir, sumo sacerdote Jesus. Nos mostra o que o Senhor está fazendo agora. Eu oro para que o Senhor, apesar de mim, fale conosco aqui, continue comunicando aos nossos corações, faz brilhar a sua palavra, Senhor. Me livra, Senhor, me lava de todo orgulho e todo temor de homens. E aparece, Jesus. Nós queremos te ver. Amém. Esse texto de Hebreus, principalmente nesse trecho do capítulo 8, 9 e 10, e na realidade todo o livro de Hebreus está descrevendo uma liturgia, ou descrevendo uma forma de culto que acontece no tabernáculo celestial. Inclusive, no capítulo 8, nós vamos ver a descrição de Jesus como o ministro do tabernáculo celestial. O livro de Hebreus é o único lugar onde vai aparecer uma característica de Jesus que é como de sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote, o nosso grande sumo sacerdote. Inclusive, fala que Jesus é a âncora da nossa alma e ele está ancorado no Santo dos Santos, fornecendo um meio pelo qual nós podemos entrar no lugar aonde agora Deus habita. Só que, principalmente no versículo 28, no último versículo do capítulo 9, a gente tem uma descrição da obra de Jesus que divide ela em duas partes. E a gente está bem acostumado com isso. Porque no versículo 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas, para tirar os pecados de muitos, aparecerá uma segunda vez. O versículo 28 está fazendo um paralelo com o versículo 27, que ele está falando que aos homens está dado ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, o versículo 27 e 28 formam um paralelo de que a primeira vinda de Jesus está relacionada com a sua morte e a função que a morte de Jesus exerceu. E a segunda vinda de Jesus está relacionada com o juízo. E a gente tem muita clareza dessa missão heterogênea de Jesus. O que isso quer dizer? Que ele não veio fazer a mesma coisa ele não vai vir fazer a mesma coisa na segunda vinda que ele veio fazer na primeira vinda. Ou seja, quando Jesus retornar, ele não vai vir para novamente morrer pelos nossos pecados. Ele não vai vir novamente para se entregar como sacrifício na cruz.
existe uma função diferente, existe um exercício diferente que Jesus vai executar na sua segunda vinda, porque ele não vai vir fazer a mesma coisa. Pelo contrário, o autor de Hebreus está nos dizendo que ele vai vir trazer juízo. E a gente entende muito bem essas duas facetas do ministério de Jesus. Ele veio uma primeira vez, e no versículo 27 aqui, nos dois, na verdade, quando fala aqui, tendo se oferecido uma vez por todas, na verdade o verbo aqui para oferecer, ele está de uma forma passiva, e na verdade Jesus foi oferecido. O sentido aqui é que o Pai ofereceu Jesus, o Pai enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. Se a gente pudesse resumir a mensagem do Evangelho, essa seria um resumo muito importante, essa seria uma parte muito importante. A relação que está sendo feita aqui com o Pai oferecer Jesus está muito relacionada na mente do autor de Hebreus com o servo sofredor de Isaías 53. Aquele que tomou os nossos pecados sobre si, aquele pelo qual, pelas suas pisaduras, nós somos sarados, aquele em quem não havia beleza alguma. Me lembra muito Vini Marchetti. Mas ele não havia beleza alguma. Esse servo sofredor que se entrega para reconciliar ou para recobrar os termos da aliança, ou para fazer reconciliação entre as duas partes da aliança. E eu estava conversando esses dias com o Ângelo, inclusive, o Ângelo estava falando comigo, e eu estava num período assim uns meses atrás, que eu não queria estudar nada, eu não estava muito afim de estudar teologia, não estava muito afim de ler, sei lá, acho que eu estava, tem um negócio que chama ressaca literária. Eu não quero ler nada. Daí eu comecei a ler uns negócios de mais fofinho, assim, de espiritualidade e tal, essas coisas, né? Mas de teologia eu não conseguia, eu começava a ler assim, eu já ficava cansado, não conseguia me aprofundar em leitura nenhuma. Daí eu viajei, a gente foi ver lá o Ale em Londres, falei isso para ele, ele falou assim, cara, fica tranquilo, lê sua Bíblia, faz sua oração, leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer. E eu, amém, é isso. E daí eu estava numa conversa com o Ângelo nesse período assim, e ele falou uma frase que um amigo dele da Upper Room falou para ele. E ele falou assim, os reformados têm muita propriedade e eles conhecem muito a respeito da primeira vinda de Jesus, ou da obra passada de Jesus, a obra que Jesus executou na cruz. A nossa galera, cada dia mais, tem tido mais clareza a respeito da obra futura de Jesus, da vinda de Jesus, dos aspectos da vinda de Jesus, dos aspectos escatológicos do estabelecimento do reino de Jesus, do reino messiânico. E esse amigo do anjo falou assim para ele, mas se nós conhecêssemos a obra presente de Cristo, nós teríamos poder para vencer o pecado. E aquilo naquela conversa entrou como uma pedrada no meu peito, assim, eu falei, eu quero saber o que Jesus está fazendo agora. Lá na igreja, quando a gente vai cear, a gente sempre fala que que os elementos, o pão e o vinho, não são simplesmente memoriais para nós. Não são símbolos para lembrar, nossa, como Jesus morreu na cruz, vamos dar uma lembrada aqui. Nem tampouco a gente crê como a Igreja Católica Romana, que os elementos se transformam no corpo e no sangue de Cristo, mas existe um mistério ali de que aquilo não é nem um símbolo, mas também não se transforma no corpo e no sangue, mas de uma forma muito real. Jesus prometeu que estaria ali quando nós participássemos daquela refeição. Essa realidade da obra presente de Cristo, e sabe, nessa conversa acionou um gatilho em mim, assim, e eu comecei a ir atrás, como é que eu sei o que é que Jesus está fazendo agora? E geralmente, quando a gente propõe, gente, nós precisamos saber o que é que Jesus está fazendo agora. No senso comum, ou falando de forma genérica,
A gente fala, eu quero saber o que Jesus está fazendo agora, mas o que a gente está pensando é, o que Jesus está fazendo nas nações? Qual que é a obra que Jesus está fazendo? Na verdade, a gente está fazendo a pergunta, o que é que Jesus está fazendo agora? Mas o que a gente realmente quer saber é, o que é que eu posso fazer para Jesus agora? Dentro dos planejamentos dele, dentro das coisas que ele está tentando fazer, dentro da programação de Jesus, como é que eu posso contribuir? Então a gente não está tão interessado em saber realmente o que Jesus está fazendo agora. A gente está interessado em se envolver com a obra dele. Isso é maravilhoso. Mas existe um fator antecedente que eu quero realmente saber o que o sumo sacerdote Jesus, o que ele está realizando agora. Não simplesmente o que ele está me chamando para fazer, não simplesmente qual é a minha tarefa dentro do planejamento dele, mas como as mãos dele estão se movimentando agora. Quais são as palavras que estão saindo da boca dele agora? Em direção de quem ele está falando essas palavras? Qual é o ministério que ele está exercendo agora, no lugar onde ele está agora? Aqui no versículo 28, a gente viu a obra passada de Cristo, a obra futura de Cristo. Só que no versículo 24, a gente é introduzido à obra presente de Cristo. Irmãos, e eu nunca me aproximei de um assunto com tanto desejo de que aquilo realmente me mudasse, realmente renovasse a minha fome. O Canta tem uma oração que eu repito ela, eu ouvi ele fazendo uma vez e eu repito ela sempre: Jesus, a minha fome está velha, eu preciso de uma fome nova. Gente, muitas vezes a gente entra em liturgias de automatização, nós nos tornamos automáticos. Por exemplo, a gente entra numa reunião e a gente já sabe como as coisas mais ou menos vão acontecer, a gente já espera mais ou menos como elas aconteçam, e muitas vezes nós perdemos a expectativa de encontrar Deus em comunidade, de encontrar Deus na igreja caseira. Mais do que um bom conselho, mais do que uma boa reunião, mais do que um culto público, uma reunião geral muito legal, mas encontrar Deus de fato. Essas liturgias de automatização acabam que desemboca, que nos transformam em consumidores de liturgia. Ou seja, nós acabamos nos portando como alguém que vem consumir um produto e não alguém que vem encontrar uma pessoa. Uma pessoa muito real, que tem afeições a serem compartilhadas, que tem sentimentos a serem compartilhados. Uma pessoa que quer ser vista, que quer ser contemplada. Pai, o meu desejo é que onde eu estiver, eles estejam comigo e contemplem a minha glória. Gente, não é como se nós estivéssemos tentando contemplar Jesus e ele não tivesse muito afim. Eu estava vendo o Arlindo dar aula aqui hoje, de oração, e ele falou assim, a oração não é eu tentando convencer Deus de alguma coisa. Quando a gente fala de vida de oração, quando a gente fala de 1 Pedro, fala de sacrifício, nós somos edifício espiritual para entregar sacrifícios espirituais ao Senhor, nós não estamos fazendo isso com o intuito de convencer Deus que Ele tem que aparecer na reunião, ou de convencer Deus de que a gente quer realmente vê-lo. Então ele fala assim, já que vocês têm argumentos tão plausíveis, eu vou aparecer e eu vou me mostrar para vocês. Não é como se a gente estivesse correndo atrás de Jesus e Ele estivesse correndo da gente, ou se quando a gente entrasse na presença de Jesus, cara, eu até creio na Bíblia, eu até creio que eu posso me relacionar com Deus, mas eu creio que quando eu entro e quando eu olho para o rosto dele, ele está com uma cara de nojo. Porque eu não tenho o desempenho ou a performance correta que é capaz de agradar Jesus. Então ele até me suporta, mas ele não gosta de mim. Quando João 17, versículo 24, fala que é desejo dele. Jesus não estava fazendo uma média com a galera, ele estava orando. Ele fala, eu desejo, o meu anseio é que eles estejam comigo
onde eu estou e vejam a minha glória. A pergunta é: onde é que Jesus está? E o que é que Ele está fazendo? Existe uma tentação que a gente pode cair, principalmente numa teologia futurista como a nossa. O que isso quer dizer? Que espera, que olha para o futuro, uma fé orientada para o futuro, para as realizações futuras de Jesus. Nossa vida se move nessa direção de nós perdermos o gozo, o prazer, o desejo, a violência em direção ao que Jesus tem para nós agora. E não é que Jesus tem para nós agora, Jesus tem vitória, bênção. A causa da justiça vai sair. Pode sair, pode ter bênção, pode ter vitória. Amém? Mas nada vai estar bem enquanto Ele não voltar. Só que essa frase não pode nos fazer ser pessoas que nos arrastamos pelo chão dessa era e vamos nos arrastando até o dia da vinda de Jesus. Porque a Bíblia não diz que a gente vive de tropeço em tropeço, de pecado em pecado. 2 Coríntios 3 vai dizer que com o rosto descoberto nós contemplamos a glória de Deus e somos transformados de glória em glória na imagem que vemos por intermédio do Espírito. Eu estou falando tudo isso porque eu quero provocar mesmo no nosso coração que imagem é essa? Onde Jesus está? Como eu posso vê-lo? O que Ele está fazendo? Será que eu preciso ter uma experiência mística, um êxtase no Espírito? Será que eu preciso ser possuído para ver Deus? Eu preciso ser muito místico. Não. Essa não é uma experiência para uma elite espiritual. A contemplação de Cristo Jesus não é uma experiência para os místicos. A contemplação de Cristo Jesus não é uma experiência para aqueles que são mais elevados espiritualmente. Até porque isso não é cristianismo, isso é gnosticismo. A obra da cruz é central, ela é fundamental no anúncio do Evangelho, na mensagem do Evangelho, no plano de Deus. Mas o plano de Deus não para na obra da cruz. Não é como se Jesus morreu na cruz, Ele subiu para o céu e Ele tirou férias. Tipo assim, gente, me procura daqui. Quando a 7ª trombeta tocar, vocês me procuram. Até lá, fala com o Espírito Santo aí, que eu tô de férias. Já fiz o que eu tinha que fazer, construí muita casa na minha vida, fiz 12 amigos, 11. E no versículo 24 diz assim: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos humanas, figura do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Ele não entrou para oferecer a si mesmo muitas vezes, como o sumo sacerdote entra todos os anos no Santo dos Santos com sangue alheio. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar ao fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. Olha só, o autor de Hebreus usa uma palavra aqui 2 vezes que é agora. Ele gosta muito de usar essas expressões agora, ou no dia que se chama hoje. Mas está falando que agora, ele identifica o tempo que agora Cristo Jesus entrou no próprio céu para agora comparecer por nós diante de Deus. Eu queria aprofundar um pouco mais nisso,
Se a sua Bíblia tem aquela fitinha assim, deixa a fitinha aí em Hebreus 9. E abre comigo rapidinho em Levítico 16. Versículo 15. A linguagem do autor de Hebreus é uma linguagem sacrificial levítica. Ele está sempre fazendo paralelo entre o ministério levítico, entre o tabernáculo do deserto. Inclusive ele fala no versículo que a gente leu que Jesus não entrou no tabernáculo, que é apenas figura. Ou seja, Moisés construiu aquele tabernáculo no deserto, não porque ele era um excelente arquiteto e teve grandes ideias arquitetônicas e litúrgicas, mas porque o Senhor de alguma forma mostrou o tabernáculo celestial, que o autor de Hebreus chama de verdadeiro. E o tabernáculo do deserto era apenas uma cópia, apenas um espelho daquele verdadeiro tabernáculo. Moisés é apenas uma cópia do verdadeiro ministro do tabernáculo celestial. E aqui no versículo 15 e 16 está falando como um dos aspectos da expiação que era feita pelo povo. No dia da expiação, ou no Yom Kippur, o sacerdote, ele imolava, ele fazia um sacrifício em favor do povo. E geralmente, na nossa cabeça, o sacrifício é o ápice. O sacrifício é o ápice da cerimônia. Assim como quando a gente olha para a cruz, a gente pensa, a cruz é o ápice do plano de Deus. E olha que, vamos olhar atentamente para o versículo 15 e 16 de Levítico 16. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo. Trará o sangue do bode para dentro do véu, e fará com esse sangue como fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá no propiciatório e também diante dele. Assim, fará expiação pelo santuário por causa das impurezas dos filhos de Israel e por causa das suas transgressões. E de todos os seus pecados fará o mesmo pela tenda do encontro que está com eles no meio das suas impurezas. Olha isso aqui, gente. Depois matará o bode da oferta pelo pecado, que será para o povo, e trará o bode para dentro do véu. O ápice da cerimônia não era simplesmente quando o animal morria, mas o ápice da cerimônia é quando o sacerdote, portando o sacrifício em suas mãos, entrava no Santo dos Santos diante da presença de Deus. E aspergia o sangue no propiciatório e diante dele. Ou seja, pode voltar lá para Hebreus 9. Nessa linguagem que o autor de Hebreus usa de sacrificial, levítica, o que ele está falando é que Cristo Jesus morreu na cruz. Só que isso para nós não é uma coisa que a gente relembra, uma coisa que a gente lembra lá e como se não tivesse poder para nos afetar hoje. Porque ele não somente morreu na cruz, como no terceiro dia ele ressuscitou. E ele não só ressuscitou, passou 40 dias ensinando seus discípulos a respeito do reino de Deus, mas ele ascendeu aos céus. E o versículo 24 fala que ele entrou em um santuário que não é feito por mãos humanas, que são figuras do verdadeiro santuário, porém no próprio céu, para comparecer agora por nós diante de Deus. Quando Jesus ascende aos céus, o Salmo 24, existe uma tradição a respeito dele, que fala que é o Salmo de Ascensão. E o Salmo 24 fala, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, poderoso nas batalhas. Quem é esse rei que vem se aproximando? Porque ele não é somente o rei, mas o autor de Hebreus vai falar que ele também é um sacerdote. Ele é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é esse que se aproxima e as portas do céu têm que se abrir para ele entrar? É o sacerdote que está vindo oferecer seu próprio sangue e na realidade se oferecer como sacrifício diante do Pai. Jesus não só morreu na cruz, é como se ele tivesse apertado um botão, e agora, porque ele apertou esse botão, agora nós podemos usufruir dos benefícios da cruz.
Quando a gente olha para 1 João, capítulo 2, por exemplo, essa mesma lógica é encontrada lá, que fala: filhinhos, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. No entanto, se pecarem, vocês têm um advogado junto ao Pai, e o nome dele é Jesus Cristo, o justo. E o texto não para aí, no versículo 3 fala: porque ele é a propiciação pelos vossos pecados. O texto não fala que Jesus simplesmente fez propiciação pelos nossos pecados. Fala que Jesus é a propiciação pelos nossos pecados. Porque Jesus, quando a gente lê em Hebreus mesmo, no capítulo 4, que fala que nós podemos entrar na sala do trono ousadamente, não é simplesmente porque nós seguimos o rastro de sangue de Jesus, porque ele chegou lá com uma botijinha, apertando o próprio sangue, e falou assim: pronto, Pai, terminei o sacrifício. Aí Deus vai lá e aperta outro botão. Legal. Agora a galera pode subir. Nada no plano de Deus é feito apertando o botão, gente. Nada no plano de Deus é feito automaticamente. Nada no plano de Deus é feito no passe de mágica. Jesus, ele não só ofereceu uma botija com o sangue dele, mas o seu corpo ressurreto é eternamente uma oferta de sacrifício ao Pai. De tal forma que Hebreus 7, no versículo 25, diz assim: por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles. O que Jesus está fazendo agora? Intercedendo por nós diante do Pai. Que tipo de intercessão é essa? A intercessão de Jesus não é ele convencendo o Pai a nos amar. A advocacia de Jesus, que João vai falar: vocês têm um advogado junto ao Pai. Não é Jesus falando assim: Pai, Pai, eu sei que o Senhor é irado, né? O Senhor é muito bravo. Não sei se já ouviram falar isso. É uma coisa chamada heresia. Fala que o Deus do Antigo Testamento era um Deus mau, irado, bravo. Aí Jesus, depois fala assim: depois do primeiro filho, né? O pai vira um molenga. Aí veio Jesus e amaciou o coração do pai. Ele ficou bonzinho. Ficou bonzinho. Tá deixando tudo agora. Tá uma coisa maravilhosa. Não. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Jesus não está agora intercedendo por nós, tipo assim: Pai, por favor, concede a bênção lá para o meu povo. Pai, por favor, perdoa lá. Por favor, Pai. E sabe aquele... Não. A intercessão de Jesus, ela não é feita por meio de argumentação com o Pai. A intercessão de Jesus não é feita com ele convencendo o Pai do que o Pai deve fazer ao nosso respeito. A intercessão de Jesus é ele mesmo continuamente se oferecendo como um sacrifício vivo diante de Deus. E não é morrendo vez após vez. O autor de Hebreus faz questão de falar isso, que ele... sei lá, estava falando com o Ciro vindo para cá. Não é que Jesus tem que pegar um pouquinho do sangue dele, porque tem o furinho ainda na mão, né? Ou do lado ali. Ele pega um pouco e, Pai, sangue, viu? O senhor lembra, né? Não. O corpo glorioso, ressurreto de Jesus diante do Pai é a intercessão contínua dele por nós. Isso quer dizer, meus amigos, olha a dimensão. Por quê? Se nós entendermos a obra presente de Cristo, nós teremos poder para vencer o pecado. Quando Jesus olha para os seus discípulos e fala assim: é melhor que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não pode vir. Não é simplesmente porque ele ia tirar férias e o Espírito Santo viria. É porque enquanto o Espírito Santo trabalha em nós e intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos como orar, Jesus também intercede por nós diante do Pai. De tal forma que quando nós comparecemos, seja numa reunião como essa, quando nós nos dirigimos a Deus em louvor, quando nós nos dirigimos a Deus em adoração, nós podemos contemplar um sumo sacerdote
intercedendo ao nosso favor diante do Pai. Nós podemos entrar por intermédio dele. E olha só o que o texto diz. Abre comigo em Hebreus 10, aí logo em seguida, versículo 19. Porque essa não é a verdade longe, que a gente simplesmente fica sabendo dela. Nossa, uma novidade teológica? Não, uma coisa para a gente simplesmente meditar a respeito? Não, esse é um convite muito direto de Deus a nosso respeito. Porque no versículo 19 do capítulo 10 diz assim: portanto, meus irmãos, eu tendo falado tudo isso a respeito da obra passada, presente e futura de Cristo Jesus, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isso é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. O convite de Hebreus 10 é o mesmo convite que está lá em Hebreus 4. Nós podemos entrar com confiança, com ousadia. E fazer isso, gente, não é tratar Jesus com banalidade. Como eu vejo, tem um pessoal na internet que é tipo assim, que para ele ser íntimo de Jesus é chamar Jesus de apelido. Inclusive uma página chamada Corandóia, não sei se vocês já viram. Que uma menina fez um comentário assim: eu costumo chamar o Espírito Santo de Caio. Exatamente. Para me sentir mais íntima. Isso não é intimidade não, gente. Isso é... O nome disso aí... Acredito, eu não estou não. Isso não é intimidade não, gente. Esse entrar com ousadia não é ser ousado nos nossos termos. Não é ser ousado de acordo com os nossos parâmetros. Hoje eu fiz o meu devocional certinho. Eu li todos os meus capítulos da Bíblia hoje. Hoje, olha só, nossa, eu até evangelizei. Deus me usou, então eu vou entrar com ousadia diante do trono da graça. Hoje eu posso entrar com ousadia. Não, porque não é de acordo com o meu desempenho que eu entro com ousadia diante do trono da graça. É porque nós podemos entrar ousadamente pelo véu, que é a carne de Cristo Jesus, por intermédio do sacrifício dele. Então nós podemos ter descanso de abandonar as nossas próprias capacidades e desistir do nosso próprio desempenho em busca de agradar a Deus. Quando nós entramos diante de Deus, nós somos convidados, na verdade, nós estamos sendo convocados a comparecer diante do trono da graça. Nós não entramos pelos nossos próprios méritos. Nós entramos por causa do sacrifício de Cristo, que não somente ocorreu há 2000 anos atrás, mas Ele continua por meio da sua intercessão, se entregando como sacrifício ao Pai. Isso muda tudo, gente. Isso tem mudado a minha visão a respeito da sala do trono. Porque geralmente a nossa visão da sala do trono, e isso é óbvio, ela é pautada na imagem que João viu, ou que Ezequiel viu, ou que Daniel viu, ou que Isaías viu. Mas principalmente em Apocalipse 4, 5, a gente vê toda aquela pirotecnia da sala do trono de Deus. São vozes para todo lado, o trono tem voz, do trono saem vozes. Existem relâmpagos, existem trovões, existem seres viventes dos mais estranhos possíveis. Existe uma liturgia acontecendo.
E geralmente quando hoje a gente falou a respeito, a gente cantou a respeito da sala do trono, a gente cantou a respeito de entrar no Santo dos Santos, só que compartilhar minha experiência com vocês, quando eu imagino esse lugar, toda essa pirotecnia, toda a grandeza, a grandiosidade, o poder de Deus, o fogo para todo lado, o raio para todo lado, o relâmpago para todo lado, só que isso só consegue nos levar até um nível de fascinação. Porque isso pode muito bem fascinar os nossos olhos, e a gente descrever a grandiosidade, a violência da glória e da santidade de Deus. Mas quando a gente pensa que aquele homem que está sentado no trono não está estaticamente lá sentado recebendo adoração. Vamos lá, me adorem. Encham as taças, essa é a função de vocês. Vamos encher a taça, galera, vamos encher a taça aí, porque... Sabe uma mente de ativismo? Tem taça para encher, galera, vamos encher taça aí. Fica de bobeira aí, a taça vai esvaziando. Daqui a pouco o homem desiste de descer. Ele não é uma figura estática sentada no trono. Ele é um sumo sacerdote em pleno exercício das suas funções. Então, quando nós nos achegamos em família diante do trono da graça, nós não estamos olhando para um Deus que é como um ídolo de madeira, ou de gesso, ou de bronze. Enquanto nós o adoramos, Ele presta o seu serviço sacerdotal diante do Pai. E Ele está dizendo, por causa do meu sangue, podem se achegar, podem vir mais perto, podem entrar no Santo dos Santos, não tenham medo, não olhem para vocês mesmos, olhem para o autor e consumador da fé de vocês e se aproximem com o coração cheio de fé. Irmãos, a visão do sumo sacerdote Jesus Cristo e do exercício do seu ministério fascina mais do que os nossos olhos, porque no meio dessa pirotecnia toda tem um homem cheio de sentimentos e afeições falando ao nosso respeito com o Pai. Ele não nos abandonou às nossas próprias capacidades. Ele não nos abandonou a nossa própria capacidade de vencer o pecado. Eu queria muito que, depois de a gente ter ouvido essas coisas, que nós pudéssemos obedecer ao chamado de Hebreus 10, Hebreus 4, e nós possamos em comunidade comparecer diante do trono da graça para receber graça e misericórdia em tempo oportuno, para entrar pelo novo e vivo caminho, não só pela obra que Jesus fez no passado, mas pela obra que Ele está fazendo agora, vivendo sempre para interceder por nós, vivendo sempre para nos apresentar diante de Deus, porque primeiramente Ele já se apresentou. Às vezes a gente canta assim, sei lá, estou falando genericamente, tá? Mas Jesus, o altar está pronto aqui, eu já botei a lenha e o sacrifício sou eu. Só que se o sacrifício agradável a Deus, primeiramente, de forma última, não for o próprio Cordeiro de Deus. Gente, Jesus é, ao mesmo tempo, o sumo sacerdote e o sacrifício. E nós não temos
um sumo sacerdote que não possa se compadecer de nós. Porque a nossa semelhança, ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Nós estamos entrando diante de alguém que nos conhece. Eu queria, se o Rafa puder, ele subisse aqui, e a banda também, para nós cantarmos uma canção a esse respeito juntos. Feche seus olhos. Sumo sacerdote Jesus. Sumo sacerdote Jesus. Nós queremos te ver, nós queremos te ver. Sumo sacerdote Jesus, pelo oferecimento contínuo de si mesmo ao Pai, nós podemos entrar agora diante do trono da graça, através do véu que é a sua carne, por causa do teu sangue, Jesus, aspergido sobre nós. Nós podemos ver a Deus. Quebra, Senhor, as nossas liturgias de automatização. Quebra, Senhor, as nossas liturgias de consumo. Quebra, Senhor, o nosso costume que pode ter se instalado no nosso coração ao seu respeito, a nossa familiaridade, Senhor, como se nós já tivéssemos nos formado no seu conhecimento. Nós não sabemos nada ao seu respeito ainda. Nós nem arranhamos a superfície de quem o Senhor é. Senhor, sumo sacerdote Jesus, deixa-nos ver o que o Senhor está fazendo agora. Deixa-nos ver o exercício do seu sacerdócio, porque nós queremos ser mais santos, Senhor. Nós queremos vencer o pecado, nós queremos de glória em glória ser transformados na sua imagem por meio da contemplação da sua beleza. Senhor, nós desejamos ver os raios e os trovões da sala do seu trono. Nós desejamos ver, Senhor, o rio de fogo que corre do teu trono, o mar de vidro misturado com fogo, os seres que cantam santo. Nós queremos ver os 24 anciões cantando digno, digno. Mas, Senhor, nós queremos ver o exercício do seu sacerdócio. Nós entramos nesse ambiente por causa da sua intercessão. Porque o Senhor não apertou um botão. Porque o Senhor não faz nada automático no seu plano.